Olá, pessoal, tudo bem? Nessa segunda semana, a gente vai falar um pouco sobre uma energia que atualmente é uma das principais energias utilizadas no mundo, o petróleo. Então, a gente vai falar um pouco sobre como que esse petróleo é explorado, como esse petróleo é formado, quais são as reservas, os derivados e uma política que envolve o petróleo. Então, vamos lá? Então vamos lá, para a gente saber, para a gente falar um pouco do petróleo, a gente precisa de saber como que ele foi formado. O petróleo ele foi formado nas bacias sedimentares através de milhões e milhões de anos. Então a gente tinha uma camada de sedimentos, outra camada de sedimentos, outra, e o petróleo foi formando entre essas camadas, tá? Como que essas camadas são formadas? Já ouviram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, geograficamente falando, esse ditado é válido, porque quanto mais a rocha, quanto mais vocês, o vento, a água, o próprio calor do sol, a pressão que essa rocha faz com que essa rocha solte sedimentos, vamos imaginar que esses sedimentos sejam tipo areinhas, né? Então, solta esses sedimentos, forma essa areinha, e esses sedimentos, eles vão se decompondo, eles vão caindo. Então, as bacias sedimentares são formadas, não, são vários sedimentos que vai subindo, um vai pressupondo o outro através de vários tipos de erosão que vai acontecendo com os anos, e o petróleo ele é formado entre essas camadas, né, das bacias sedimentares. Então, o petróleo ele foi formado, né, há muitos e muitos anos, milhares de anos, através da formação das bacias sedimentares, tá? Que são essas partículas de rochas, né, que vão se formando principalmente no fundo do oceano, certo? Além disso, né, além dessa sedimentação das rochas, o petróleo ele é formado através também de matéria orgânica. Então, restos de animais, restos de plantas, como a gente está falando aqui do fundo do oceano, não necessariamente que o petróleo fica só no fundo do oceano, também fica nas bacias sedimentares aqui em terra firme mesmo. Então, o petróleo é formado através da sedimentação dessas rochas, junto com a matéria orgânica, restos de animais mortos, restos de plantas que caem, né, que vão se decompondo, e também a pressão das rochas faz com que forme o petróleo, tá? Então, sedimentos rochosos, mais material orgânico, mais pressão interna, faz com que se forme o petróleo, certo? Conforme o tempo vai passando, a pressão sobre esse material orgânico vai aumentando e colabora para a transformação do petróleo, tá? Além de que algumas outras bactérias anaeróbicas, né, faz esse processo acelerar, tá? O petróleo ele é um recurso, um tipo de energia não renovável, porque lembra que eu falei para vocês que a energia renovável é aquela que se renova ao longo do tempo de uma vida humana. O petróleo, para ele se renovar, ele demora milhões e milhões de anos, né? Então, por isso que não é uma energia renovável, porque demora muito esse tempo para renovar. Mas então, por que o petróleo ele é tão importante assim? O petróleo, ele tem atualmente, né, na verdade, desde a segunda revolução industrial que ele tem a sua importância. Ele é muito importante para a humanidade, principalmente por conta dos seus derivados, né? Então, a Agência Internacional de Energia estima que 60% de toda a produção energética vem desse recurso. Então, de todo o mundo, 60% de toda a energia de todo mundo vem do petróleo. Então, daí se vê a importância desse recurso, né? O nível de consumo de um país está diretamente ligado ao seu poder econômico. Então, quanto mais poder econômico tem, mais a utilização do petróleo. Quanto mais o país também tem petróleo, também mais a sua importância econômica, né? A gente vai ver daqui a pouco alguns países que eles têm uma grande quantidade de petróleo
e que vocês vão ver que falam assim, mas esses países não são ricos, né? Mas é porque a riqueza fica concentrada na mão de uns, tá? Enquanto o restante, a maioria da população não tem acesso a essa riqueza. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, quanto mais desenvolvido for um estado, quanto mais desenvolvido for um país, mais dependente do petróleo ele vai se tornar, certo? Ele é utilizado, o petróleo é bastante utilizado, principalmente na forma de combustível, né? Então, como eu falei para vocês na aula passada, na gasolina, tá? E o óleo diesel. Então, além disso, a principal o petróleo é a principal matéria-prima do plástico, das tintas, da borracha, entre outros. E por esse motivo, o petróleo também possui um peso, o valor dele é como se fosse um peso de ouro. Então, que é bastante vulnerável, por isso que é bastante vulnerável o preço. Então, vamos imaginar assim, se você tiver uma barra de ouro e tiver uma quantidade de petróleo, depende da quantidade, né? Vai valer vai ter quase que o mesmo valor. Então, quem controla o preço do petróleo são aqueles países que eu falei para vocês na aula passada, que fazem parte da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Eles é que controlam o preço do petróleo. Então, quem faz parte desses países? A Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Kuwait e a Venezuela. Aí entra naquela questão que a gente falou. Ah, mas se esses países controlam o preço do petróleo, porque lá tem grandes bacias de petróleo, grandes reservas de petróleo, por que esses países não são ricos? Justamente foi aquilo que eu falei para vocês, porque a riqueza está concentrada na mão de alguns. Outros não têm, a maior parte da população não tem acesso a essa riqueza, tá? Aquela nação que ela possui o maior controle sobre a produção do petróleo e também sobre a exportação do petróleo, também fica confortável na política do petróleo, que é o assunto que a gente vai falar agora, tá? Então, para a gente falar um pouco dessa política do petróleo, a gente precisa de entender o que é geopolítica, né? A geopolítica é uma política de controle econômico sobre algum território, sobre algum produto. Então, eu sempre, quando eu tô falando sobre isso, eu costumo falar que a geopolítica é como se fosse um jogo de xadrez, né? Que quem dá o checkmate, que é o final do jogo de xadrez, é aquele país que tem mais poder econômico e político sobre a maior parte do mundo. Então, voltando um pouco no que eu falei, aquele país que ele tem uma grande quantidade de produção, de exportação de petróleo ou de utilização do petróleo, ele tem a maior parte do controle político no mundo, né? Então, o petróleo ele é muito importante, principalmente pelos seus derivados, né? Que é cobiçado por várias nações. Então, os países que fazem parte da geopolítica do petróleo são aqueles que possuem amplas reservas de petróleo e também aqueles países que consomem em grande quantidade, né? De modo geral, a gente pode falar que esses países da OPEP, que participam da OPEP, têm essa geopolítica, né? Tanto é que eles é que controlam o preço do petróleo. Eles que colocam o barril do petróleo, se está em falta, o barril do petróleo vai subir, o preço do petróleo vai lá em cima. O barril, a gente tem uma grande quantidade de petróleo, que foi o que está acontecendo atualmente, que os países eles não estão comprando petróleo por conta dessa pandemia, então o preço do petróleo caiu, abaixou, porque quase nenhum país está comprando petróleo. Tá? E isso influencia na nossa economia num todo, porque, como eu falei, o plástico, a principal matéria-prima não é o petróleo. Então, quantos produtos que a gente utiliza um plástico, né? E isso influencia também no preço final, né? Influencia também no nosso preço. Então, a gasolina fala, nossa, mas a gasolina subiu muito, né? Sendo que a principal matéria-prima da gasolina é o petróleo. Por quê? Por conta dessa oscilação de preço, dessa geopolítica que esses países vão controlando o preço do petróleo,
tá? Os Estados Unidos, ele não é um grande produtor e exportador de petróleo, mas ele é um grande consumidor. Então, daí vem a sua importância. Ele tem outros países bem mais à frente do que ele, mas em produção de petróleo ele só é o terceiro, né? E também não são autossuficientes, ou seja, tudo que eles produzem não é suficiente só para eles, porque lembra que eu falei? Quanto mais desenvolvido o país, maior o consumo do petróleo. Então, o Brasil também ele é um grande produtor de petróleo, mas também não é autossuficiente, né? Então, por isso que os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. Ele é o que mais compra petróleo no mundo, certo? Bom, eu queria que vocês dessem uma olhada aqui na apostila, nesse vídeo aqui, ó, para saber mais, tá? Sobre a geopolítica do petróleo para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre isso. Agora, eu tive pensando essa semana e o que eu vou fazer com vocês é o seguinte, eu vou ler exercício por exercício já explicando para vocês, tá? Então, aqui na apostila, página 89, ó, 89, exercício 1. Eu vou ler os exercícios e já vou explicando para vocês, tá? Para ficar mais fácil para vocês fazerem. Então, aqui nesse exercício, a gente tem uma tabela. Observe a tabela sobre as reservas, a produção e o consumo de petróleo para responder a questão 1 e 2. Então, para a gente analisar uma tabela, a gente tem que ver primeiro o título, né? Então, do que tá falando? Ó, qual que é o título? Reservas provadas, produção e consumo do petróleo no mundo, né? Em 2002. Então, qual que é o lugar? O mundo. Qual que é o período? O ano? 2002. Então, a gente tem aqui, ó, de um lado, a gente tem a reserva, aqui a gente tem a produção e aqui a gente tem o consumo. Aqui a gente tem o RP, tá? Esse RP é o tempo que essas reservas durariam. Então, aqui também a gente tem os lugares, ó. Então, vamos lá. A América do Norte, a reserva delas, em 10 mil toneladas, foi de 6,400, tá? Não, 6.400. Ou seja, a participação total mundial na reserva da América do Norte foi de 4,8%, tá? Isso no ano de 2002. A produção deles foi de 18,7%, tá? O consumo do petróleo na América do Norte no ano de 2002 foi de 30,2%. E assim vocês vão analisar com cada uma dessas regiões, tá? A pergunta é: quais são as duas principais regiões do planeta que concentram as maiores reservas de petróleo? Elas coincidem com as maiores áreas de consumo? Então, aqui nesse exercício 1, vocês vão falar, eu tô falando de reserva, então eu vou olhar só essa coluna aqui, ó, tá? Essas duas aqui, por enquanto, no exercício 1 eu vou esquecer. Então, dessa coluna aqui, qual é a maior reserva? Quais são as duas maiores reservas? Essas duas maiores reservas aqui são as que mais consomem? Então, respondi a primeira parte da pergunta, que eu olhar as que tem mais reserva. Depois eu vou olhar que é as que mais consomem, tá? Então, essas daqui de reserva são as mesmas daqui do consumo? É isso que vocês vão analisar, tá bom? Primeiro vai colocar qual é as duas regiões de mais reserva, depois vai colocar as de mais consumo e vai comparar se é a mesma ou não, certo? O exercício 2. Descreva a situação do Brasil no que se refere à reserva, à produção e o consumo do petróleo. Então, vamos lá. O Brasil é o último aqui, ó. Então, vocês vão fazer um comparativo do Brasil em relação às reservas. Então, ela é a menor? Ela é a maior? Em produção e em consumo, tá?
Exercício 3. Observe a tabela sobre o uso dos derivados de petróleo para a geração de energia elétrica. Então, observando a tabela seguinte aqui, ó, que tá na página 90, vocês vão aqui, ó, olhar o título. Capacidade instalada das plantas termoelétricas e derivados de petróleo e a parcela da geração de eletricidade. Então, está aqui os países, a energia gerada, né, nesses países, que vem de energias termoelétricas, e a parcela. Então, quantos por cento os Estados Unidos produziu em energia termoelétrica? 11%. O Japão, 10%. Então, o exercício 3 fala, observe a tabela sobre o uso de derivados de petróleo para a geração de energia elétrica. A letra A. Quais são os 3 países que mais consomem petróleo para a geração de energia elétrica do mundo? Então, quais são os 3 países que mais utilizam petróleo? Quanto mais produz, mais a utilização do petróleo. Então, vocês vão escrever o nome dos 3 países e quais são os problemas ambientais gerados pela produtividade. Então, lembra que eu falei para vocês que o petróleo é um tipo de combustível fóssil e que esse combustível fóssil, ele faz um mal para o meio ambiente. Eu falei isso na aula passada. Tenta lembrar, tenta dar uma olhadinha no vídeo ou olhar para trás na apostila para vocês darem uma olhada. Lembrar aqui, tá? Exercício B. O Brasil não aparece na tabela. Qual o motivo? Então, o Brasil, por que ele não tá aqui nessa tabela de energia termoelétrica? Será que o Brasil é um grande produtor de energia termoelétrica? Não sei. É o que vocês vão dar uma olhada. Então, qual que é a maior fonte? Qual que é a matriz energética do Brasil? É uma pergunta até que a gente respondeu no exercício da semana 1, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha aí. 4, né? 4. Observe o mapa para responder exercício 3 e 4. Então, esse mapa, ele fala do consumo do petróleo no mundo em 2002. Isso em toneladas, tá? Então, quanto mais escuro for, maior o consumo de petróleo. Quanto mais claro for, menor o consumo de petróleo. Então, o exercício 4, ele fala assim, ó. Quais são os países que mais consomem petróleo no mundo? É isso que vocês vão ver aqui, ó. Vão pegar o mapa mundi, olhar aqui. Quais são os países mais escuros? Vamos dar uma pesquisada na internet e olhar aqui quais são os países, esses países aqui, que estão num tom mais escuro, que são os maiores consumidores de petróleo. 5. Por que o Brasil, embora seja um produtor de petróleo, não figura entre os grandes consumidores? Aqui, ó, está diretamente ligado no que eu falei. Quanto mais desenvolvido é o país, mais ele consome petróleo, certo? Então, nessa segunda semana, vocês vão fazer o exercício do 1, exercício 1 ao 5. Exercício 1 tá no 89 e termina aqui no 91. Quem tiver apostila, pode responder na apostila, aí me manda só a foto, tá? Quem não tiver a apostila impressa no papel, responde no caderno e tira foto do caderno, tá? O prazo máximo que eu vou dar para vocês é que vocês me enviem até sexta-feira às 18 horas, certo? Sexta-feira às 18 horas, sexta-feira dia 29, se eu não tô muito enganada, às 18, certo? Fiquem atentos aos prazos. Beijo e até semana que vem.